Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versos 9 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 9 a 14. Este texto registra um dos episódios da vida de Eliseu, personagem que nós vamos tratar nesta noite. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 9 ao 14, diz o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Eu não vou expor propriamente esse texto, porque o meu projeto nesta noite é de oferecer a vocês uma espécie de panorâmica da vida deste homem. Então vou recorrer a outros textos que tratam da sua vida e do seu ministério. Porque o que nós desejamos é ver como esse homem viveu, como esse homem creu, o que esse homem experimentou, como esse homem impactou a sua geração, como esse homem ainda impacta a nossa geração, como ele foi um exemplo e um paradigma para a história, e isso já há mais de 2.800 anos. E como nós hoje ainda podemos ser impactados com a sua vida e com o seu exemplo. Vale destacar que ele viveu num tempo de grande crise política, de terrível e assoladora crise econômica, a ponto de existir uma das mais amargas crises de fome da história da humanidade em seus dias. Um tempo de apostasia galopante, um tempo de turbulência social terrível, um tempo em que seu povo era não só invadido e saqueado por povos estrangeiros, mas ele viu essas cenas amargas acontecendo diante dos seus olhos. E o que é que esse homem ainda hoje tem para nos ensinar e nos inspirar nesta noite? Assim como Eliseu impactou a sua geração e as gerações pósteras, eu fico me perguntando, meu Deus, e depois que nós partirmos, ainda impactaremos alguém? Estamos nós impactando alguém hoje? A nossa vida faz diferença para alguém hoje? No que a nossa vida faz diferença na vida das pessoas que convivem conosco?
Quando as pessoas entram em contato conosco e convivem conosco, e nos escutam e veem as nossas ações e as nossas obras, são elas impactadas a conhecerem a Deus, a viverem na presença de Deus, a se apartarem do pecado e a se santificarem. Eu gostaria então de ver as marcas que esse homem deixou. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Eliseu foi um homem que abraçou o ministério, abraçou a vida com Deus, sem olhar para trás. Está escrito lá em 1 Reis 19 a 21, que é a cena do chamado dele. Quando Elias está passando, ele está trabalhando, lavrando o campo com juntas de bois, e diz que Elias lança sobre ele a capa e diz: você entendeu o que eu fiz com você? Então comece a me seguir. E ele só pediu para ele despedir de seu pai, dar um beijo em seu pai e retornar, mas quando ele vai, ele pega a junta de bois, ele faz um churrasco da junta de bois, e ele aproveita os canzis para fazer um grande fogo e preparar aquela carne, e ele está dizendo o seguinte: eu estou quebrando as minhas pontes, eu estou abandonando o meu passado, eu estou a partir daqui seguindo a Deus, sem qualquer intenção de retroceder. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está seguindo a Cristo, você botou a mão no arado. E depois que você bota a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. Vida cristã não é esse negócio de você entrar na dúvida, na incerteza e ficar olhando em várias direções, ou quem sabe olhando para trás, como o povo de Israel, sentindo saudade do Egito, e no coração voltando para o Egito, e querendo desfrutar das venturas do Egito, mas também não querendo largar mão da vida cristã. Não, em nome de Jesus, se você é um crente, seja um crente de verdade. É daqui para frente. Não dá para mais olhar para a lente do retrovisor. Não dá para ficar mais disperso, olhando aqui e acolá. Não dá para você ser um crente, amar o mundo e se conformar com o mundo e ser amigo do mundo. Não dá para você ficar paquerando e flertando com o seu passado. É hora de você olhar para frente, só para frente olhar. A palavra de Deus nos fala que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu acho interessante, porque quando a Bíblia fala de algumas pessoas que foram chamadas, Mateus estava trabalhando numa coletoria, e Jesus só disse para ele: segue-me, e ele largou tudo para trás e seguiu. Pedro largou as redes e o seguiu. Mais tarde Pedro disse: Senhor, nós tudo deixamos para trás e te seguimos. Eu fico olhando a história de um dos missionários mais conhecidos do mundo, Carlos Studd. Ele era um missionário inglês, ele era um grande esportista do seu país, um homem já conhecido e famoso naquela modalidade esportiva que ele praticava, e deixou sua fortuna, e deixou seu glamour, e deixou sua fama, e deixou seu sucesso, para se tornar um missionário. E alguém disse: não é possível que você esteja fazendo isso, não é possível que você esteja renunciando a tudo isso, não é possível que você esteja deixando o glamour e a glória do esporte, da riqueza, para ser um missionário. E ele disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu possa fazer por Ele. Ele já fez o maior de todos os sacrifícios. E é com essa determinação que eu vou segui-lo. Então não olhe para trás como a mulher de Ló, não volte atrás como fez Demas, é daqui para frente. Eliseu nos ensina essa primeira lição. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: Eliseu, um homem santo em seu proceder. Está escrito lá em 2 Reis 4:9, que a mulher disse para o seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Para um pouquinho para pensar comigo, como é que as pessoas nos conhecem? O que é que as pessoas falam de nós? Não é qual o conceito que nós temos de nós mesmos, é qual é a avaliação que as pessoas que estão à nossa volta têm a nosso respeito. Quem somos nós? O que as pessoas veem em nós?
Qual é a percepção que elas têm ao nos observarem? E o relato que esta mulher dá para o seu marido é que este homem que passava por lá, e passava por lá, e passava por lá, e passava por lá, é um santo homem de Deus. Certamente essa não foi uma observação perfunctória, essa não foi uma observação epidérmica, superficial, essa foi uma observação profunda da sua vida, do seu testemunho, do seu exemplo. Se você perceber, essa era a opinião das mulheres, essa era a opinião do povo, essa era a opinião dos reis de Israel, essa era a opinião dos reis de Judá, essa era a opinião dos reis estrangeiros, essa era a opinião dos escravos, essa era a opinião dos seus discípulos, essa era a opinião dos generais. Esse é um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas esse homem de Deus tinha outra característica, está escrito lá em 1 Reis 19, 21, que ele era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Sabe o que significa isso? Ele era um servo, ele era uma espécie de escravo, ele era um homem humilde. Irmãos, a carreira de um homem de Deus passa pelo estágio da humildade. Não dá para ser um homem de Deus e ser soberbo. Não dá para você ser conhecido como homem, como mulher de Deus, a não ser que você tenha a capacidade de se humilhar e de servir. Porque quem não serve, disse alguém, não serve para viver. Se o seu coração tem qualquer sinal de altivez, de arrogância, de soberba, você precisa se humilhar, porque Deus exalta os humildes. Outra marca deste homem, é que este homem, Eliseu, ele seguia um grande modelo. Esse texto de 2 Reis 2, de 1 a 9, que antecede o texto lido, é a caminhada de Eliseu com Elias. Ele está no encalço de Elias. Elias já o havia chamado, mas ele está perto do seu mentor. Ele está perto daquele que é seu mestre. E diz a Bíblia que Elias tem plena consciência que ele vai ser arrebatado, que ele vai ser trasladado, que ele vai ser levado para o céu, e ele tinha tido esse entendimento, esta revelação divina para ele, e diz a Bíblia que ele está caminhando para Gilgal, e diz, não, fica aqui que eu vou até Gilgal. Ele diz, não, eu não vou te deixar, eu vou julgar com você. Aí eu chego em Gilgal, e Elias diz, olha, agora você fica aqui que eu vou até Betel. Não, eu vou para Betel com você. Aí o Elias chega em Betel, agora você fica aqui, Eliseu, que eu vou até Jericó. Não, eu vou até Jericó com você. Chegou em Jericó, não, fica aqui que eu vou até o Jordão. Não, eu vou até o Jordão com você. Esse homem segue um modelo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: a quem você está seguindo? Quem são seus mentores espirituais? Quem discipula você? Do ponto de vista humano, a quem você segue as pegadas? Quem é exemplo para você? Em quem você mira? Quem é o seu modelo? Para quem você está olhando? É curioso isso, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E Jesus Cristo, nosso supremo modelo, diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, todos nós precisamos de um mentor espiritual. Todos nós. Alguém em quem confiamos, para quem abrimos o coração. Alguém que tem o direito de chegar para nós e perguntar assim: como é que vai a sua vida? De entrar em determinadas áreas particulares e íntimas da sua vida, para você prestar contas. Nós precisamos viver pactuados com alguém que esteja nos orientando, nos ensinando e sendo para nós exemplo de vida. Quarto lugar, como é que eu posso saber que ele era um homem de Deus? Pela sua integridade
incorruptível. Segundo Reis 5,16, registra um fato curiosíssimo. Diz a Bíblia que o general sírio Naamã, leproso, vem com cartas do rei da Síria para o rei de Israel, para ser curado da sua lepra, porque escutara que tinha um homem em Israel que tinha a graça de Deus de orar pelas pessoas enfermas e elas serem curadas, e ele vem numa comitiva, com muitas riquezas, com muitas ofertas, pensando que essa questão do poder de Deus se daria através de uma diplomacia política. E quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, fica desesperado: será que esse homem está querendo fazer guerra comigo? Ele sabe que eu sou um homem, que eu não tenho poder. Quando Eliseu escuta isso, porventura não há profeta em Israel, manda um homem para cá. Quando Naamã chega, esperando que o profeta o recebesse de tapete vermelho, o profeta nem aparece na varanda da casa. De lá de dentro manda um recado para ele: você vai fazer o seguinte, você vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, está resolvido o seu problema. O Naamã ficou muito irritado. Ele era um homem acostumado com o glamour do poder, com os aplausos, e ele se sentiu humilhado, porque o profeta, em vez de ir recebê-lo e dar a ele as devidas condecorações necessárias a que ele estava acostumado, nem sequer o recebe e manda um recado. Mas graças a Deus ele foi aconselhado pelos seus servos: não, mas ele não mandou fazer nada difícil, só mandou você ir lá, faça o que ele mandou. E ele vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e sai limpo da sua lepra. E ele volta agora a Eliseu e diz: agora eu vim trazer o meu presente, agora eu vim trazer minha oferta, agora eu vim como gratidão expressar meu sentimento de alegria e gratidão pelo que aconteceu na minha vida. Eu fico pensando, no contexto brasileiro hoje, que pastor recusaria uma oferta generosa dessa? Hein? Porque hoje o pessoal está arrancando dinheiro até de pedra. O Eliseu: não, eu não vou receber a sua oferta, não. Eu não fiz esse trabalho por dinheiro. O poder de Deus não se compra com dinheiro. Você pode guardar suas ofertas, seus tesouros. Eu não vou aceitar. E é curioso porque o moço de Eliseu, o Geazi, está escutando essa conversa, coçando a cabeça, inquieto. Falei: meu Deus do céu, mas não é possível. Olha aí, muito dinheiro para não aceitar. Nós estamos numa pindaíba tão grande, nós estamos numa crise de fome. Por que esse homem não vai aceitar? Eu digo: mas nós estamos precisando de dinheiro. O Eliseu não aceita. Ponto importante aqui, meu irmão: não deixe o dinheiro seduzir o seu coração, nem diante da sua necessidade. Eu não estou dizendo que você não possa receber uma oferta, que você não deva receber uma oferta. Eu só estou dizendo para você que você nunca pode passar a ideia de que a obra de Deus é comprada com dinheiro, de que Deus favorece alguém por causa de dinheiro, de que a graça de Deus é comprada por dinheiro, que a sua motivação em fazer a obra de Deus é o retorno financeiro. Eliseu está aqui ensinando um princípio fundamental para nós, que se a motivação do obreiro de Deus, ou do cristão, for o dinheiro, ele está laborando erradamente na obra de Deus. É curioso que, passado esse fato, e então Naamã está retornando com a sua comitiva para a Síria, na hora que ele dobrou a esquina, o Geazi aparece, correndo, inventou uma história, mentiu descaradamente, disse que o Eliseu recebeu algumas pessoas precisando de alguma ajuda, e que ele estava precisando sim da oferta, e disse: você podia me dar um ciclo de prata e 2 vestes festivais? Um ciclo de prata são 35 quilos de prata. Sabe o que o Naamã fez? Não vou te dar um ciclo, não vou te dar 2. O cara estava querendo ofertar. Sabe quando o cara quer ofertar? Fazer o cheque. Botou 2 sacos de 35 quilos de prata em cada funcionário. E o Geazi levou para um alto da montanha. Falou: agora estou com o meu futuro garantido. Agora estou com a minha aposentadoria definida.
Foi chegar em casa, o Eliseu pergunta para ele: e aí, onde você estava? Não, não saí não. Você não saiu não? Pois o meu espírito acompanhou você. Deixa eu dizer uma coisa para você, Geazi. Você fez mal. A lepra do Naamã vai passar para você e para toda a sua descendência. E ele fica branco de lepra a partir dali e morre de lepra. E a lepra acompanha ele e a sua família. Meu irmão, deixa eu dizer para você, você não deve ter preço. Sua vida cristã, seu ministério não é um balcão, quem paga mais leva. Você precisa ser íntegro, incorruptível nesta área financeira. Num mundo em que a igreja evangélica brasileira, em muitos lugares, está comercializando a graça de Deus, você precisa ser íntegro nessa área. Terceiro lugar, terceiro ponto. Naamã, um homem que crê na intervenção extraordinária de Deus. É o texto que nós lemos, 2 Reis 2,14. Preste comigo atenção nesse fato. Porque na medida que ele está caminhando com Elias, eles chegam ao Jordão. E Elias fere as águas do Jordão e o rio se abre. Hoje, quando você vai a Israel, o Jordão assim dá uma tristeza na gente, que a gente chega esperando assim, um rio bem assim, exuberante, caudaloso, e é um córregozinho hoje. É um córrego, para nós brasileiros é um córrego. Passar o rio Jordão era impossível naquela época. E agora ele chega, Elias já está elevado aos céus, e ele chega com a capa do Elias, fere as águas como Elias fizera, e faz a pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Irmãos, essa pergunta é emblemática, porque essa pergunta tem o seguinte significado: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus faz ainda milagres hoje? Será que Deus só agiu sobrenaturalmente no passado, ou será que Deus ainda age sobrenaturalmente no presente? Será que Deus só agiu na vida de Elias, ou será que Deus ainda age também na minha vida? Esse é o ponto que nós estamos aqui orando. Foi a tônica que o pastor Ival abriu esse culto. Nós precisamos esperar e crer que Deus possa intervir hoje, que Deus possa fazer coisas novas hoje, que Deus possa fazer coisas extraordinárias hoje, que Deus possa realizar prodígios hoje, e nós jamais podemos perder isso de vista. Nós temos uma fé não apenas numa figura histórica do passado, mas no Cristo vivo que está entre nós. Nesta noite tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Às vezes nós não temos dificuldade de crer, é claro, que Deus fez milagres ontem. A Bíblia está cheia de registros. Se você é crente, você crê na Bíblia, e lá estão os milagres de Deus. Se você é crente, você não tem nenhum problema para acreditar que no futuro coisas extraordinárias vão acontecer, os milagres de Deus vão acontecer, as coisas estupendas vão acontecer na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas o seu problema, o seu drama é crer que hoje, agora, nesse momento, Deus possa intervir milagrosamente na sua, na minha, na nossa vida. Não era a dúvida de Marta? Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus não é ali, ele há de ressurgir, Marta. Eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus diz: não, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que opera hoje na sua história, na sua vida. Nós precisamos crer, irmãos, na intervenção de Deus. O Deus de Elias é o Deus que responde orações. O Deus de Elias é o Deus que fecha os céus para a chuva não cair. O Deus de Elias é o Deus que sustenta alguém milagrosamente num deserto. O Deus de Elias é o Deus que multiplica o azeite na botija da viúva pobre e a farinha na sua panela. O Deus de Elias é o Deus que manda fogo para consumir o holocausto e provar que só Ele é Deus. O Deus de Elias é o Deus que manda chuva do céu, trazendo restauração para um tempo de sequidão. Este é o Deus que ainda hoje atende e escuta a sua oração. É o Deus que intervém. Eliseu acreditava firmemente
nessa gloriosa verdade. Quarto lugar. Eliseu, um homem abençoador. Foi um homem que sempre procurou meios e formas para abençoar as pessoas. Se não, vejamos. Quando ele passava por Sunem, e a mulher, que era uma mulher rica, o marido já idoso, ela olhava e dizia, por aqui passa um homem de Deus. Ela um dia conversou com o marido, aquele papo que a esposa tem com o marido. Falou, olha, esse homem de Deus passa sempre pela gente. Vamos fazer aqui um quarto para ele? Bota uma cama, bota uma cadeira, bota uma mesa, bota um candeeiro, para que possa ser aqui um porto seguro para ele. Vamos fazer. Fizeram. Aí um dia, o Eliseu está conversando com o seu moço Geazi e diz o seguinte, bom, o que nós podemos fazer por essa mulher que é tão generosa conosco? Foram perguntar para ela, não, nós já temos tudo, nós moramos no meio do nosso povo. Aí o Geazi diz, olha, essa mulher não tem filhos, o marido dela já é idoso. E Eliseu disse, daqui a 1 ano você vai ter um bebê. Ele era um homem que estava pensando na felicidade da família. Um abençoador sempre quer ver o bem-estar da família. É alguém que tem uma palavra de esperança para a família. Quando você para olhar outra cena dele, diz a Escritura que ele chega em Jericó e as pessoas começaram a dizer, olha, a cidade é boa. Aliás, a cidade mais antiga do mundo, a cidade que está no nível mais baixo do planeta. Mas disseram, as águas são imprestáveis, as águas são amargas, as águas não são potáveis, as águas não são boas para beber, para consumo humano. E Eliseu então tem a preocupação de pegar um prato de sal e restaurar as águas daquela cidade. Ele está preocupado com a saúde do povo, é um abençoador, ele está interessado na saúde do povo. Certa feita, uma mulher viúva de um dos alunos dele, dos discípulos dos profetas, chega para eles, olha, meu marido, teu servo, morreu, e tem lá em casa, tem uma pindaíba, lá em casa não tem nada não, e aí mais ainda, os credores chegaram, estão querendo levar os nossos 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou para ela, mas o que você tem na sua casa? Tem nada, só tem uma botija de azeite, então já é um bom começo. Você vai pedir vasilhas para os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas, não pede pouco não, pede muito. Entra no seu quarto, bota lá a vasilha vazia. E diz a Bíblia que enquanto vasilhas vazias existiam, o azeite nunca deixou de jorrar. Olha que acabou a vasilha, acabou de jorrar. A limitação nunca está em Deus, a limitação sempre está em nós. Enquanto houver um coração disponível para Deus, haverá o azeite jorrando na nossa vida. Ele é um homem que se preocupava com o necessitado. Quarta experiência, vem Naamã, general estrangeiro, aliás, muitas vezes inimigo do povo de Deus, e ele é aquele que poderia dizer, não, é inimigo? Não conta comigo, eu abençoo meu povo. Não, ele cura o Naamã, está preocupado em abençoar. Se você parar para perceber mais tarde, os discípulos estão passando fome, vão ao campo coletar alguns frutos para fazer uma refeição, pegaram a erva venenosa e houve morte na panela, e ele restaura a saúde na panela, ele está preocupado com a alimentação do povo, com a alimentação espiritual do povo. Diz a Escritura, que esse homem é um homem abençoador, porque em tempo de apostasia ele cria uma escola de profetas, para que a verdade de Deus fosse ensinada naquela geração. E eu pergunto agora a você, meu irmão, o que é que você tem feito para ser um abençoador, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro da sua família, macro, com seus amigos? Efetivamente, o que você tem feito para ser um abençoador? Quais são os sinais de que você é um abençoador? Pense um pouquinho, neste ano, quem você já impactou como sendo um abençoador?
A quem você já ajudou? A quem você já socorreu? A quem você já se encontrou para trazer uma palavra específica de encorajamento? Para quem você já deu um telefonema esse ano para dizer o seguinte: eu estou do seu lado, eu quero ajudar você, eu quero encorajar você, conta comigo. No que você tem investido para ajudar a gente? Nós vivemos uma geração de gente tão machucada, tão ferida, tão necessitada, tão carente, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja analfabeto, seja crente, seja descrente, uma geração que precisa de alguém se aproximando como abençoador. Vivemos numa geração, irmãos, onde as pessoas são narcisistas, são egoístas, as pessoas são avarentas, as pessoas querem para si, reúnem tudo para si, só pensam em si, e nós precisamos de uma geração que homens e mulheres se levantem como abençoadores, como Eliseu. Quinto lugar, Eliseu é um homem que tem discernimento espiritual. Esse é um dos registros, está lá em 2 Reis 6,17. Essa para mim é uma das cenas mais bonitas da Bíblia, porque estava em guerra a Síria com Israel, e aí o que aconteceu? O rei de Israel, juntamente com seus generais, a portas fechadas, elaborava o seu plano de ataque a Israel, plano secreto, feito lá entre o alto escalão do seu governo. Só que o profeta Eliseu, por discernimento dado pelo Espírito Santo, sabia de todas esses estratagemas feitos lá a portas fechadas, e comunicava ao rei de Israel. Quando a Síria chegava com seu plano de guerra, já havia uma antecipação militar de Israel, frustrando o projeto da Síria. Obviamente o rei pensou assim: tem alguém nos sabotando, tem alguém nos traindo. Quando comunicaram ao rei assim: não tem ninguém do nosso lado nos sabotando e nos traindo não, o problema é que tem um profeta lá em Israel que sabe tudo que acontece até nas recâmaras do rei. Aí o rei perguntou assim: bom, então nós precisamos saber onde esse cara está, vamos prendê-lo, informar para ele estar em Dotã. E o rei mandou cavalos, cavaleiros, o exército para cercar a cidade de Dotã. Quando o moço de Eliseu levantou de manhã bem cedo, era de madrugada ainda, e olhou, a cidade estava toda cercada, e ele disse: ai meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do moço, havia cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Porque Eliseu era um homem que tinha discernimento espiritual. Se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos nos apavorar diante da enormidade dos nossos inimigos que querem, rodeando, nos destruir. Você precisa de discernimento espiritual para entender que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Você precisa de discernimento para entender que apesar da crise, Deus está no trono. Você precisa de discernimento para saber que o Deus é o todo-poderoso Deus, e o plano dele na sua vida não pode ser frustrado. Você precisa de discernimento para você ter paz no vale. Você precisa de discernimento para saber o seguinte: não importa a circunstância, Deus está com você, e nele você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sem discernimento espiritual, irmãos, nós vamos naufragar na crise. Sem discernimento espiritual, nós vamos viver como produto do meio e não como influenciadores do meio. Notem isso. Os olhos naturais, cegos pelo pecado, não têm discernimento. Não tem. Aliás, só Deus pode abrir os olhos do homem, só Deus. Não é uma questão de... Querem um exemplo? Se vocês pegam o que os pensadores do positivismo ensinaram, Augusto Comte. Qual é o maior problema da humanidade? Resposta: ignorância. Vamos dar educação. E eu não sou contra a educação. Eu acho que nós precisamos mais e melhor. Mas o problema do homem básico não é ignorância. Não é.
Porque você pode dar educação para um homem, você pode dar conhecimento para um homem, você pode dar ciência para um homem, você pode fazer de um homem um intelectual e ele estar ainda arruinado. E ser um escravo. E ser um egoísta. Ser um carrasco. E ser truculento. E usar toda essa informação que ele tem para massacrar ainda mais o próximo, para tirar ainda mais do próximo, para oprimir ainda mais o próximo. Nós precisamos ter discernimento, que só Deus pode transformar, só Deus pode abrir os olhos, só Deus pode mudar a vida, só Deus. Nós podemos também pedir para Deus abrir os olhos das pessoas. Senhor, abra os olhos aos cegos. A mesmo aqueles que vêm precisam ter uma visão mais ampla. Mas mais, o que Elias discerne? O que Eliseu discerne? Pensa comigo. Você já parou para perguntar por que é que Eliseu não foi receber Naamã? Foi indelicadeza dele? Do ponto de vista de diplomacia foi, não foi? Como é que você recebe um general estrangeiro e nem chega para dizer, Shalom, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Imagine, você, membro da igreja, traz um visitante ilustre para apresentar o pastor da igreja, fala, temos a alegria de trazer o nosso visitante, você passa reto, não dá nem atenção. Não seria indelicadeza? Por que Eliseu fez isso? Sabe por que Eliseu não recebeu Naamã? Sabe por que Eliseu não foi lá para botar um tapete vermelho para Naamã? Porque Eliseu discerniu que havia uma lepra mais devastadora na vida de Naamã do que aquela que consumia a sua pele. A lepra da soberba. Ele precisava ser tratado da lepra interna antes de que ele fosse purificado da lepra externa. Discernimento. Nós precisamos de discernimento. Antes de Naamã ser curado da sua lepra, ele precisava tirar a sua armadura, porque se ele mergulhasse no Jordão de armadura e tudo, ele afundava. E para tirar a armadura, ele precisava revelar para todo mundo que de fato ele era leproso. Para você ser curado, é necessário que você se despoje de toda a vaidade, de toda a soberba, de todo orgulho, de toda a altivez. É preciso que você seja desnudado para que você seja limpo. Ele discerniu isso. Mas mais, ele discerniu a ganância do Geazi, do seu moço, que ao perceber que ele, Eliseu, recusa uma generosa oferta do general Naamã, ele percebeu que o Geazi não engoliu aquilo bem, não assimilou aquilo bem. Nós precisamos de discernimento espiritual, e discernimento espiritual é um resultado da intimidade sua com Deus. Penúltimo lugar, Eliseu é um homem que se agoniza para ver os mortos recebendo vida. Esta cena está em 2 Reis 4, 31 a 37, e essa é uma das cenas mais incríveis na Bíblia. Sabem por quê? Lembra aquela mãe, aquela mulher que não tinha filhos? E Eliseu disse, o ano que vem você vai ter um menino? O menino veio mesmo, nasceu, cresceu. E aí o menino tem um dia de independência. É o dia em que o menino vai para o campo com seu pai. Agora ele deixou de ser uma criança para ser um garoto. Agora já acompanha o pai. Agora sai do ambiente doméstico. E no primeiro dia que o menino vai para o campo, ele tem uma dor de cabeça alucinante, e o pai nem vem para casa, porque pensa que é um problema comum, e o menino é enviado para casa, e chega em casa e morre. E diz a Bíblia, que a mulher vai ao encontro dele. Ela não vai procurar o marido não. Deixa o marido lá. Ela tem urgência, tem pressa.
E ela vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu, quando percebe que a mulher está chegando, ele descobre que ela está angustiada, e ele manda o Geazi. Não é com o Geazi que quer tratar. Ele diz para o Geazi o seguinte: vai, corre, bota o bordão profético no rosto do menino. E a mulher chega para o Geazi, para o Eliseu, e ele pergunta: vai tudo bem contigo? Com teu filho? Com teu marido? E ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. Tudo bem, coisa nenhuma. E ela despeja o seu problema. Eu pedi filho para você? Pois é. Você me deu um filho agora para eu sofrer a dor do luto. Você vai ter que ir comigo agora. E diz a Bíblia que o Geazi vai à frente, bota o bordão profético no rosto do menino, e o menino continua morto. Lição para nós aqui, irmãos: o problema não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. Preste atenção nisso. E M. Bounds, um piedoso metodista do século XIX, disse certa feita que nós estamos procurando os melhores métodos e Deus está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. A obra de Deus não é feita decorando fórmulas sagradas. Não adianta você repetir determinadas fórmulas, não adianta você repetir determinados ritos, não adianta você repetir determinadas palavras. É preciso ter poder na sua vida, é preciso ter unção do Espírito na sua vida. O bastão na mão do Geazi não ressuscita os mortos, porque homens mortos tiram de si mensagens mortas, e mensagens mortas matam. Diz a Bíblia que o Eliseu vai, e ele pega esse menino, leva para o quarto, e ele se identifica com a frieza cadavérica desse menino, se esticando sobre ele, mão na mão, olho no olho, boca na boca. Diz a Bíblia que ele se agoniza. Diz a Escritura que daqui a pouco a carne do menino aqueceu, mas ele não se contenta com o sinal de vida, ele quer vida. E ele persevera, e ele levanta e anda para lá e anda para cá, e volta outra vez, até que o menino espirrou, e a vida voltou nele. Mas o que isso significa para nós? Nós também lidamos com meninos mortos, nós também lidamos com gente morta em delitos e pecados, e a não ser que nós nos agonizemos por essas pessoas, nós não as veremos recebendo vida. Nós precisamos de autoridade espiritual, de poder espiritual, de envolvimento com essas pessoas. Nós precisamos ter vida com Deus, para que desta maneira, pela graça de Deus, os mortos também ressuscitem. Oh, irmãos queridos, não tem nada mais dramático, pense comigo nisso, do que pastorear uma igreja de ovelhas mortas. Vocês acham que existe morte por aí? Vocês acham que há pessoas que frequentam igrejas hoje, que recebem os sacramentos na igreja hoje, mas que ainda estão mortas? Que ainda não têm sinal de vida? Nós precisamos, à semelhança de Eliseu, nos agonizarmos pelas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Ressuscitar os mortos é a nossa missão. Aliás, pensa comigo na cena de Ezequiel 37, porque diz a Escritura que Ezequiel é transportado para um vale, e quando ele chega naquele vale, ele vê ossos, muitos ossos, não apenas secos, mas sequíssimos. E há uma pergunta para ele: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E a resposta dele é magnífica: Senhor Deus, Tu o sabes. Sabe o que ele está dizendo? Se Tu quiseres, esses ossos podem ressuscitar. Há muitas pessoas que estão sequíssimas. A morte chegou há muito tempo. A morte domina há muito tempo. A morte já mostrou sua carranca há muito tempo. E se Deus quiser, esses mortos podem ressuscitar. Aqueles que você diz: não, para esse não tem mais jeito, para esse não tem mais esperança, para esse a morte chegou, se estabeleceu e não tem como mudar essa história, não tem como reverter essa situação. Se Deus quiser, tem jeito. Se Deus quiser, os mortos ressuscitam.
O Espírito Santo foi enviado, o Espírito Santo foi soprado, a palavra de Deus foi proferida, e os mortos ressuscitaram, e o vale de ossos secos se transforma num exército poderoso. Esse é o nosso papel, meus irmãos, esse é o nosso papel, lidar para que os mortos ressuscitem. Note outra coisa importante em Eliseu nesse processo, é que se você falhar na primeira tentativa, não desista. Porque notem que ele se coloca sobre o menino, ele se envolve com o menino, ele se simpatiza com o menino, mão na mão, olho no olho, boca na boca. O menino aquece, mas não ressuscita. Mas ele não desiste. Ele volta, ele volta. Talvez a primeira abordagem você vê algum sinal de interesse, talvez na segunda abordagem você acha que a pessoa não quer mesmo, talvez na terceira abordagem você vê uma pessoa ainda indiferente, talvez na quarta abordagem a pessoa se mostra um pouquinho interessada. Em nome de Jesus, não desista até que você veja a vida, o milagre da salvação. Mas eu termino. Último ponto, sétimo e último ponto. Um homem, Eliseu, um homem que morreu vitoriosamente e exerceu maravilhosa influência póstuma. Está lá em 2 Reis 13, 14 a 19, versos 20 e 21. Sabe o que eu acho impressionante? É que Eliseu adoeceu para morrer. E ele, que foi um homem que operou tantos milagres pelo poder de Deus, não pede a Deus um milagre para a sua própria cura. Os homens de Deus morrem. Os homens de Deus adoecem. Os homens de Deus tombam. O Deus da obra continua a sua obra. Você e eu não somos insubstituíveis. Na hora que Deus nos chamar, Ele levantará outros. Se chegou a hora, você entende uma coisa: você cumpriu a sua missão, você completou a sua carreira, você guardou a sua fé, você está pronto para receber a coroa da glória. Você não pode apressar a mão, e nem acionar a mão, mas se a mão de Deus, acolha, e dê graças a Deus. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Mas sabe o que me impressiona na biografia de Eliseu? É que diz a Bíblia, que ele morreu e foi sepultado. Aí num momento de invasão militar dos moabitas, as pessoas estavam fazendo um sepultamento, quando o inimigo chegou, e apressadamente, não podendo completar toda a obra, pegaram o cadáver e jogaram na sepultura do Eliseu. Quando o cadáver bateu nos ossos do Eliseu, o cadáver ressuscitou. Você já pensou no negócio desse? O camarada realiza milagre até depois de morto. E eu fico pensando, pastor Arival, nessa cena, nesse fato. Meu Deus, já pensou lá no futuro, depois que você e eu já tivermos partido? Só memórias, só uma placa de mármore branco, e alguém tocar nos nossos ossos, e alguém tocar na nossa história, e alguém ler a nossa biografia, e alguém ouvir falar a nosso respeito, a nossa vida ainda continuar tocando corações, influenciando vidas. Que coisa magnífica, que projeto de vida bonito, que voz bendita, que fala até depois de morto. Eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de um contato com a história de alguém que andou com Deus. Agora pense comigo isso para terminar. Geazi, Elias, Eliseu andou com Elias, aprendeu com Elias, recebeu porção dobrada do espírito de Elias, fez o dobro de milagres
de Elias. Honrou o seu mentor, andando nas mesmas pegadas. No entanto, Geazi, que conviveu com Eliseu, que viu mais milagres do que Eliseu viu pelas mãos de Elias, andou com gente santa, homem de Deus, mas não aproveitou a oportunidade e permitiu que a ganância e a avareza dominasse o seu coração. Em vez de fechar sua biografia de maneira linda e brilhante, ele encerra a sua biografia leproso, e sendo uma maldição para toda a sua descendência. Que escolha terrível, que apesar de ter tantas oportunidades, desperdiça todas elas. Hoje, nós temos diante de nós duas figuras, Eliseu e Geazi. Que modelo vamos seguir? A minha esperança e a minha oração é que assim como Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, hoje você e eu tenhamos a coragem de pedir porção dobrada do espírito de Eliseu. Dizer, Senhor, Tu fizeste no passado, faz de novo, Senhor. Tu és o mesmo Deus. Estamos num momento de crise? Estamos. Estamos vivendo um tempo difícil no mundo? Estamos. Então Deus, Tu és o mesmo, faz outra vez. Levanta Eliseu de novo e dá-nos porção dobrada do espírito de Eliseu. Vamos orar pedindo isso, irmãos queridos? Você pode ficar em pé? Senhor, nós estamos diante do desafio da Tua palavra, e tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para nos inspirar, nos motivar a Te conhecer e andar contigo. E nesta noite nós pudemos, de forma tão breve, olhar um pouco alguns relances da vida de Eliseu. E nós estamos desafiados, Deus, a Te pedir nesta noite, que Tu faças de novo o que Tu fizeste na vida dele. É bem verdade, Senhor, que tem tanta coisa na nossa vida que precisa ser realinhada com a Tua vontade. Tu que conheces cada coração aqui, Tu que sondas cada coração aqui, que Tu te manifestes a cada coração. E os acertos que precisam ser feitos, dá-nos poder para fazê-los. E as reformas e transformações que precisam ser operadas, ó Deus, dá graça para que elas aconteçam. E que nós sejamos conhecidos nessa geração como homens, como mulheres de Deus. Que nós tenhamos a capacidade de Te seguir sem olhar para trás. Que possamos crer na Tua intervenção soberana ainda hoje e experimentá-las. Que nós possamos viver de tal maneira, Deus, que todas as pessoas que contactarem-se conosco sejam abençoadas pela nossa vida e pelo nosso exemplo. Rogamos-te, ó Deus, abra os olhos do nosso coração e dá-nos discernimento espiritual, dá-nos poder para vivermos uma vida piedosa e santa nessa geração, e dá-nos a graça de vivermos de tal maneira hoje, Senhor, que no futuro alguém ouvindo ou falar a nosso respeito ainda possa ser impactado a Te conhecer e a saber que Tu és o único Deus vivo. Glória ao Teu nome por esta noite, oramos com gratidão em nome